Então agora, falando sobre, de fato, o filme, toda a produção e tudo que tá rolando em torno do filme, a gente já teve algumas notícias, algumas imagens e tudo mais que o próprio James Gunn já divulgou, já falou. O James Gunn ele é muito ativo nas redes sociais para falar sobre como está sendo a produção do filme, não só do filme do Superman, mas de todo esse novo universo DC nos cinemas, né? Esse novo universo compartilhado da DC. Inclusive, há pouco tempo assim, essa semana, ele divulgou o novo logo do símbolo do peito do uniforme do Superman, certo? E eu vejo muita gente falando sobre esse símbolo e tentando fazer uma relação com o Reino do Amanhã, com o quadrinho Reino do Amanhã. Eu vou mudar a tela aqui para vocês, pra gente ver junto. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Cadê? Aqui. Aqui, ó. O James Gunn soltou isso daqui no Twitter. Aqui. No dia 29 de fevereiro, porque é o dia, assim, oficial do aniversário do Superman. E para meio que comemorar esse dia, o James Gunn aproveitou para soltar essa foto oficial do emblema, do símbolo, o logo do Superman. E esse logo, ele tem esse formato mais reto, que é um formato que remete muito ao uniforme do quadrinho Reino do Amanhã, que é esse daqui, certo? Esse formato mais reto, não chega nem a ser um S direito. O S mesmo, ele vem por causa dessa linha vermelha que faz o contorno. Então, é um símbolo que eu acho lindo, tá muito bonito isso daqui. E eu vi muita gente falando por aí que a ideia do James Gunn talvez seja fazer realmente alguma coisa relacionada ao Reino do Amanhã. Seja fazer um filme mais ou menos no estilo do que é a história do Reino do Amanhã. O quadrinho Reino do Amanhã, basicamente, ele traz uma terra, um universo paralelo onde os heróis, esses que a gente conhece dos quadrinhos, Superman, a Liga da Justiça, o Batman, todo mundo, tá aposentado há muito tempo. O único que ainda tá nativo é o Batman, mas só em Gotham ali. E com autômatos e tudo mais. E aí, essa nova geração de heróis que aparecem são meio que responsáveis. Eles não estão muito com esse lance de heroísmo, sabe? E aí acontece que a velha guarda dos heróis volta graças ao próprio Superman. E ele volta com esse uniforme, com o símbolo em vermelho e o fundo preto, certo? Muita gente tá comparando esse logo com o do Reino do Amanhã. Realmente, para mim, é o mesmo logo. É exatamente igual. O desenho é exatamente igual. O que muda, e é uma coisa muito importante que eu sinceramente não vi ninguém falando ainda, e isso para mim faz toda a diferença, que é a cor. E eu já vou falar por quê. O esquema do novo filme do Superman, até onde o próprio James Gunn falou, é trazer um Superman ainda meio que no primeiro ano de atuação. Não é um filme de origem, mas é um Superman ainda novato, e, né, ele ainda tá ali, é um mundo que já existem alguns heróis. E também o James Gunn já anunciou que The Authority, a autoridade, também vai fazer parte desse novo universo da DC. E a autoridade é um grupo como se fosse uma Liga da Justiça, meio The Boys, assim. Então são heróis que não estão nem aí em ser totalmente heróis. Eles são meio que anti-heróis e por aí. E aí muita gente vem relacionando esse esquema do Reino do Amanhã no sentido de que
Nesse filme, o Superman vai trazer o esquema do heroísmo para esse mundo, onde existe The Authority, por exemplo, que é querendo fazer o paralelo com o quadrinho, que é o Superman quando volta a trazer esse símbolo de esperança que ele sempre foi para essa nova geração que tá meio perdida. E eu sinceramente acho que não é bem isso que vai acontecer nesse momento. Eu acho que o que vai acontecer com esse símbolo é alguma coisa que o James Gunn tá preparando para um futuro. O filme não vai mais se chamar Superman Legacy. Não é mais Superman Legado. É só Superman. Então realmente é um filme aí com um Superman atuando nos seus primeiros anos de herói. E eu acho que esse esquema do símbolo ser parecido com o Reino do Amanhã é para que num futuro, já preparando todo o universo de si no cinema, isso termine com o Reino do Amanhã. Eu não tenho, de fato, uma teoria, um rumor ou qualquer coisa do tipo para esse filme em si, para esse primeiro filme do Superman. Esse primeiro filme do Superman já tem aí anunciado alguns heróis que vão aparecer, como o Lanterna Verde do Guy Gardner, já tem o Senhor Incrível, né? Já tem até a engenheira do The Authority, que vai fazer talvez a ligação com essa outra equipe. Mas eu acho que, sinceramente, não vai ter essa relação com o quadrinho Reino do Amanhã nesse primeiro momento. Eu acho que a relação com o Reino do Amanhã, o quadrinho, vai acontecer muito pra frente. Vai acontecer lá, talvez num final de universo. Como o próprio James Gunn tá fazendo toda a criação desse universo compartilhado na DC, nos cinemas. Eu já falei isso há muito tempo atrás, quando ainda existia o DCEU, como eu gostaria que terminasse o DCEU com uma história no estilo Reino do Amanhã, com os heróis mais velhos, vendo a perda do heroísmo, uma geração que não se importa muito em ser super-herói e tudo mais, e eles trazendo isso à tona de volta, né? Aí sim, realmente sendo um novo farol de esperança para a humanidade. O símbolo do uniforme do Superman ser preto no quadrinho tem um significado muito forte, que é aquele mundo já está muito corrompido. É um mundo que já tem muitas trevas, por assim dizer, por essa corrupção na nova geração de heróis que foi acontecendo com o passar dos anos. E eu acho que isso faz muito sentido naquele quadrinho, naquela história, certo? Ele trazer aquele símbolo que sempre significou esperança à frente de uma escuridão, à frente das trevas. Por isso, aquele uniforme, aquele símbolo é preto atrás e o S do Superman na frente. Continua sendo vermelho. Eu acho que o símbolo desse filme, desse primeiro filme, ser amarelo, mostra que ainda existe essa luz de esperança. O Superman, ele aparece com esse símbolo amarelo, não é só o S que significa esperança em Krypton, ou o significado que eles vão dar para isso. Eu acho que o que acontece com esse amarelo é que ele é a luz da esperança. Então, o símbolo como um todo tem esse significado. Então, de primeiro momento, ele vai vir com esse significado, ele vai aparecer como realmente esse símbolo de luz e esperança num mundo onde já talvez existem super-heróis. Esse universo vai ser desenvolvido, esse mundo vai trazer outros heróis, vai trazer alguns outros conflitos, como é o caso com o The Authority. E, futuramente, no encerramento, quando aconteça uma corrupção desse universo de super-heróis, o Superman volte com o mesmo símbolo que ele já surgiu nesse primeiro filme, só que preto,
com o S estampado em vermelho na frente. Então vai ser o mesmo símbolo. O uniforme do Superman no quadrinho Reino do Amanhã, ele já aparece preto ali, porque a gente já tá vendo esse Superman nesse futuro. Não necessariamente, quando esse Superman surgiu nesse mundo, ele veio com esse símbolo preto desse jeito. Entendeu? Então, a minha ideia de o que vai acontecer com esse novo Superman do James Gunn é basicamente isso. E isso me fez muito... Eu pensei muito isso por causa desse amarelo que vem no símbolo do Superman. Então, acredito muito que não vai existir de fato uma relação direta nesse primeiro momento com o Reino do Amanhã. Essa relação vai acontecer num possível final desse universo, desse DCU. Eu acredito muito que o James Gunn está planejando esse universo com começo, meio e fim. James Gunn sabe muito bem criar roteiro, ele sabe muito bem criar personagens, desenvolver personagens e criar universos. Então, trazer isso com começo, meio e fim já é um grande avanço para a qualidade desse universo ser boa como um todo. Então acredito eu que o James Gunn já está pensando nesse universo com um fim. E esse fim seria o Reino do Amanhã. Então basicamente essa é a minha teoria. O que eu acho que vai acontecer com esse novo universo que o James Gunn está criando.